Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Nath, do blog Nath Cavalcante. Sou criadora de conteúdo digital. Falo sobre saúde mental, falo sobre a minha rotina, sobre a minha jornada na luta contra a depressão e a ansiedade. Pode ser que você esteja estranhando a apresentadora aqui de hoje, o host de hoje, mas eu estou aqui porque Rodolfo tá muito chatão, então decidi tomar o lugar dele. Na verdade, tô brincando. Eu sou a convidada, gente. Rodolfo, vamos lá. Ô, obrigado, Nath, pelo convite. Obrigado. Mas pede pro pessoal se inscrever já e já seguir. Pede você, porque daí talvez, com você apelando pra eles ali, talvez eles sigam. Galera, se inscrevam aqui no canal. Ativa já o sininho, Compartilha. comenta, compartilha. E eu tenho certeza que você vai gostar muito aqui desse nosso bate-papo. Vai ter muita coisa pra gente poder conversar e acrescentar aqui na vida de vocês. Beleza. É isso. Nath, valeu. Obrigado aí pela sua vinda, né? Era pra ser na sexta-feira, mas os caramelos não deixaram, né? Quer explicar o que que aconteceu, Nath? Que você não veio sexta-feira. Explica pro Pois pessoal. é, o que aconteceu, gente? Meus cachorros vira-latas, Zé Bob e Pudim, começaram ali numa briguinha entre eles. Eu fui separar e acabei tomando uma mordida e tive que ir pronto-socorro. Mas enfim, tá tudo bem. Mas como já era assim, quase 5 horas da tarde, né? Então tivemos que ir até lá para tomar, né, antitetânica, passar por todo aquele procedimento, mas já tá tudo bem. Eles também já estão bem. E é isso, faz parte, né? Mas já estou bem. Estamos aqui. É isso aí. Pessoal, eu tô muito feliz de receber a Nath aqui. Ela é uma grande influencer, né, digital em saúde mental. E uma das razões que eu tô trazendo ela aqui, consegui trazer ela aqui, é para ela contar um pouquinho da jornada dela, né? A Nath, ela passou por depressão, ela passou por ansiedade, ela tratou, ela continua tratando. E eu tenho certeza que esse bate-papo, essa jornada dela, a forma como ela encarou, a forma como ela tem lidado com isso, de alguma maneira você pode se identificar e de alguma maneira eu tenho certeza que isso também vai te ajudar. Então, Nath, onde tudo começou, né? A gente estava, pelo que eu sei, bola de cristal, você tinha um serviço que você trabalhava num local que trazia muita pressão ambiental para você, né? Aquele ambiente era um ambiente de muita pressão. Mas me corrija se eu estiver errado, tá? Para o nosso público entender. Mas parece que você sempre lutou um pouco contra esse sentimento, contra a questão de depressão e tal. E aquele fator do ambiente, aquela pressão do ambiente, você percebeu que você começou a perder para aquela situação. Você falou, opa, socorro, preciso de ajuda. Foi mais ou menos assim? Como que foi? Sim, foi. Hoje eu consigo, né, identificar que desde adolescente eu já tinha alguns traços depressivos, mas como na década ali, né, no início de 2000, a gente não falava muito sobre isso, Uhum. né? Então era algo que ficava um pouco mais dentro de mim, mas eu tinha muitas crises de choro. Tudo bem que a gente sabe que a adolescência, às vezes você passa por isso também. Mas hoje eu enxergo com outros olhos. E eu passei por um momento de mudança na minha vida, casei, e aí logo em seguida comecei a trabalhar numa empresa onde era bem complicado, né, a gestão ali de pessoas. Na verdade, tinha um assédio moral muito grande, Uhum. e aquilo começou, de fato, me fazer muito mal. Uhum. E foi o momento em que eu acho que eu já estava, não estava legal, e foi a gota ali para copo, né, a água Transbordar. transbordar e acontecer tudo que aconteceu. E aí comecei a ter muitas crises de pânico. Como que foi, Nath? Como que eram as crises de pânico assim? As crises de pânico, na verdade, inicialmente eu achei que eu estava com algum problema respiratório, que eu estava com bronquite. Cheguei aí no médico, falei, nossa, tô tendo uma falta de ar que eu não sei o que é, uma dor no meu peito. Não tinha nada, ia no médico, nada. Até que eu comecei a ter crises de falta de ar de madrugada com a sensação de que eu ia morrer. Aquele terror súbito. Então, começava a tremer. E parecia que eu me via parecia que eu me via realmente fora do meu corpo. Um desespero, assim, horrível. E aí ia pro médico, chegava lá, olha, você fisicamente tá tudo ok, né? Então, às vezes dava ali uma dose de Rivotril, alguma coisa assim, voltava pro eixo. Então, a partir dessas crises que eu
conversando com os médicos que me atendiam, né, com a equipe de enfermagem, a necessidade de buscar a ajuda de um psiquiatra. E aí foi quando começou a minha jornada de falar, vamos buscar ajuda. E aí é uma jornada que nem sempre é fácil, porque até você achar um médico que vai te atender, que consiga entender, que às vezes você precisa ter um match também com o profissional que vai te atender. O psicólogo você também precisa ter. E aí é uma série de camadas e de coisas que às vezes esse nosso caminho acaba ficando um pouco mais difícil, mais longo. E hoje eu entendo por que tantas pessoas desistem do tratamento, né? Porque esse caminho ele é bem difícil e bem tortuoso. Ô, Nath, e assim, pra você, conversando com outros convidados aqui, que passaram por situação semelhante, eu acho que não é... Como que foi pra você? Porque eu acho que não é fácil você receber uma indicação de um médico pra buscar talvez um psiquiatra, por uma série de questão de preconceito mesmo. Você encarou isso bem pra buscar uma ajuda com um psiquiatra? Você tinha isso já bem resolvido dentro de você? Ou pra você falou, caramba, mano, tipo assim, ver aqueles fantasmas, tipo, mano, tô louca, será? Alguma coisa assim ou não? Na verdade, para mim foi muito tranquilo. Então, como eu sempre enxerguei o psiquiatra como um médico que cuida da sua saúde como outro qualquer. Então, assim, para mim, eu não tive esse tipo de problema. Tanto que, no momento em que o médico falou para mim, você precisa de ajuda psiquiátrica, marquei já na mesma semana e passei. Então, eu não tive esse problema. Mas existe um tabu. Existe. Então, existe um tabu, porque, assim, quando você tem um transtorno mental, ele não impacta só você. Ele impacta as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, os seus colegas de trabalho. Então, quando você fala sobre isso com outras pessoas, as pessoas já enxergam, né? Na verdade, já olham... Já tem aquele olhar de julgamento, na verdade, né? Pra que psiquiatra? Tá ficando doida? Tem outras formas de você lidar com isso. Vai fazer uma atividade física, né? Vai, não sei... Ou, como já me falaram, você tem que ter um filho. Se você tiver um filho, isso vai passar. Houve até isso. Então, assim, várias coisas que as pessoas queriam dizer, né, para poder me ajudar. Então, acho que a maior questão para mim não foi eu aceitar em si o diagnóstico, mas eu ter que justificar isso para as pessoas que estavam ao meu redor. Entendi. Porque para mim estava tudo certo. Então, eu colocava ali na minha cabeça, eu preciso de tratamento. Eu preciso de tratamento e eu não posso abandonar esse tratamento. Então... O difícil realmente era isso, era ter esse apoio, esse acolhimento das pessoas ao meu redor. Eu acho que o que você está trazendo aí para o nosso público poder, de repente, talvez, quem se identifique com o sintoma, com as emoções, o que ela está trazendo para a gente é que, me corrija se eu estiver errado, é que talvez quem deveria corresponder a uma rede de apoio acabou sendo um desafio, que para a doença mental é terrível, porque assim, você já está carregando o seu próprio sofrimento. E aí as pessoas que estão ao seu redor, que você gostaria de poder compartilhar para que pudesse te entender, é mais um desafio de desconstruir preconceito, barreira. Então assim, por isso que é muito importante pessoas que se identificam com esse tipo de sintoma, com esse tipo de situação, buscar uma rede de apoio que não necessariamente às vezes é a família. Às vezes pode ser uma pessoa que já passou, que passa com um profissional, que consegue ali exercer um pouco mais de empatia, se colocar no seu lugar para poder ali te dar a mão e passar por isso, né? A gente estava conversando um pouco antes sobre isso e a questão por exemplo, da depressão. Tem muito tabu, né, Nath? Atrás da questão da depressão, desde vai orar mais, vai não sei o quê. E, cara, como a gente estava, né? Quantos fatores estão relacionados à questão de depressão, desde vitamina até ambiência, até... E a depressão, a ansiedade, os transtornos mentais em si, são as únicas doenças que você é julgado por estar tentando se tratar para sobreviver. Fala mais sobre isso, que eu achei interessante. Você está ali tomando a sua medicação, você está fazendo a psicoterapia. Por quê? Porque você está querendo... É uma forma de você... Eu quero sobreviver. E o que você recebe? O julgamento das pessoas que estão ao redor. Mesmo que talvez passe pelo mesmo transtorno, mas julga. Mesmo que passe pelo mesmo... Digo por mim. Porque enquanto eu estava tomando as minhas medicações, porque a medicação, quando eu comecei a tomar,
eu comecei a ganhar muito peso. Mas hoje eu entendo que não foi a medicação que me fez ganhar peso. Acontece que a comida A resposta emocional que você deu a isso, não foi? ela é um abraço. É. Então, eu tava triste, eu comia. Eu tava feliz, eu comia. Então, era a única forma que eu tinha de lidar com aquilo. Então, enquanto eu tava ali, tomando a minha medicação, né, fazendo terapia, as pessoas estavam perguntando quando que eu ia ter filho, quando que eu ia emagrecer, que o meu marido ia me largar porque eu tava gorda. Nossa, só vai Que eu piorando. não ia passar na porta. Então, assim, imagine, uma pessoa, você tá lutando pra sobreviver, eu com ideações suicidas, né? Porque, assim, mesmo tratando ali, tinha alguns momentos em que, às vezes, me vinha aquele... Né? E aí você fala, né? Como que eu vou lidar? Então, eu pensando em tudo aquilo e as pessoas ao redor julgando. Então, eu cheguei a um ponto que eu não queria sair de casa, porque eu não queria ter que lidar com o julgamento das pessoas. E até mesmo da minha família. Eu não queria ir visitar a minha família, eu não queria. E aí, Nath, desculpa te interromper, aí é onde é fundamental o trabalho da psicoterapia. Fala, opa, peraí, por que você está se permitindo se encaixar tanto e sofrer tanto a um padrão que estão querendo, de repente, criar em cima de você? E é muito difícil quando a gente passa por isso, porque eu me via muito frágil. Então, assim, eu estava fazendo tratamento, então existe um período em que, às vezes, você não encontra a dosagem correta da medicação. Às vezes você vai ter que trocar a medicação várias vezes, às vezes não é aquela dosagem. Então, assim, você está muito frágil emocionalmente. Qualquer coisa que acontece é motivo para você entrar em crise. Então, eu não conseguia colocar esses limites. Hoje, eu, né, dentro do meu equilíbrio, dependendo do que a pessoa falar para mim, eu vou responder me impondo. Não fale dessa forma comigo. Estou me sentindo desrespeitada. Mas naquela época, parecia um bichinho, assim, que queria me fechar. Aceitando, né? Tudo de todos. Porque eu não tinha nem forças para poder brigar com as pessoas, para poder me impor. Se defender, né? Para poder me defender. E a psicoterapia foi me ajudando a ficar muito grande nesse sentido. De falar, olha, você não pode permitir... Nath, você não pode permitir que as pessoas falem com você dessa forma. E colocar esses limites também não foram fáceis. Por quê? É um processo, né? É um processo. E quando você começa a colocar limites, algo que acontece as pessoas começam a se afastar de você. Então, você começa a falar, não, eu não gosto. Então, assim, você começa a sair do padrão... Que querem colocar você. Então, teve muitas situações de eu chegar em determinados lugares, assim, na casa dos meus pais, por exemplo, pegar minha bolsa, tinha acabado de chegar lá e eles começarem a falar alguma coisa, eu levantar e ir embora. Não vou permitir que vocês falem assim comigo. Não vou. E voltar para casa chorando. E saber que eles estavam tristes também, na casa deles, porque eles erravam comigo tentando acertar. Porque hoje eu entendo que os meus pais... eles erravam, às vezes falavam coisas que me machucavam, mas era porque era o entendimento que eles tinham naquele momento. Como que eles iam... qual que é a forma de te ajudar? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Né? Então, assim, foi todo um trabalho também que eu tive que fazer com eles, para eles começarem a entender... Olha, na verdade, eu preciso da medicação. Então, assim, aos pouquinhos... Hoje eles são maravilhosos, eles super me entendem, me acolhem. Mas foi um trabalho muito difícil e que muitas pessoas passam por isso. Porque quando você está na crise, normalmente o que você quer é acolhimento. Você quer acolhimento. Às vezes você só quer um abraço. E aí o que você recebe? Uma ligação com lição de moral. Né? É isso que as pessoas falam, porque você precisa ter mais fé. Olha ao seu redor. Você tem tudo. Você tem carro. Você tem família, você tem saúde. As pessoas começam, mas você fala, não, isso não é uma competição de sofrimentos. Não é uma competição de sofrimentos. Dor é dor. Então, assim, a pior dor que a pessoa tá sentindo é que ela tá vivendo no momento. Então, eu não tô me comparando porque eu tenho depressão e alguém tem câncer, a dor de quem tem câncer é pior. Não tem competição de sofrimento. Dor é dor. Dor é dor. Mas as pessoas gostam de colocar essa hierarquia de você não pode reclamar. Esse molde, né? Esse molde. Mas eu acho que essas questões, esse tabu que ainda existe com relação à saúde mental... eu e o Rodolfo, a gente estuda juntos, né, na faculdade. Quando a gente fala sobre a história da psicologia, principalmente no Brasil, a gente vê sobre os manicômios, a forma como as coisas aconteciam. Muito recente, a gente tá falando de coisa de 30, 40 anos atrás.
30, 40 anos atrás, o Hospital do Juqueri, que ainda Aham. funciona, mas não como antes. Uhum. As pessoas que ficavam ali por um período pequeno de tempo, ninguém queria dar emprego. Às vezes a pessoa nem tinha um transtorno mental, mas a gente Uhum. sabe que existia a polícia sanitaristas que Uhum. pegavam as pessoas na rua. Ah, porque fulano tá fazendo baderna, leva pra rua. Então, assim, existia um preconceito muito grande e ainda existe, até hoje. Então, é algo que a gente precisa trabalhar para poder desfazer e as pessoas não precisarem mais viver em sofrimento. Ah, não, para que fazer terapia? Fazer terapia é fraqueza. Para que procurar um médico, né? Então, hoje em dia muito se fala: "Ah, todo mundo tem TDAH. Todo mundo tem transtorno de bipolaridade", né? As pessoas se diagnosticam Pela sem- internet, pela internet, sendo que a gente sabe que um diagnóstico de TDAH é o neuropsicólogo. é o neuropsicólogo que faz. Uhum. Mas por que tantas pessoas hoje realmente estão sendo diagnosticadas por neuropsicólogos? Porque hoje elas têm mais conhecimento. Então, pessoas com 30, 40 anos falando: "Nossa, descobri que eu tenho transtorno de espectro autista nível 1. Isso explica por que na minha adolescência eu era assim". Uhum. Então, é bom também, por esse lado, nós vermos que essa parte esse tabu tem conseguido, de alguma forma, ser quebrado. Mas que ainda existe muito, né? Principalmente quando a gente fala de homens. Porque os Uhum. homens têm ainda muito essa dificuldade de colocar os seus sentimentos para Uhum. fora, porque a gente vive numa sociedade muito patriarcal, Perfeito. de que o homem não pode chorar, o homem não Uhum. pode sofrer, o homem não pode demonstrar fraqueza. E, na Uhum. verdade, não é assim, né? Nós somos nós somos iguais a todos, todo mundo tem sentimentos, todo mundo tem as suas fraquezas. Entanto que tem alguns números lá no site do Setembro Amarelo, né, a gente teve recentemente, falando que o maior número de suicídios é de homens. Por quê? Porque eles conseguem. A forma como eles fazem, né, é uma forma, tipo assim, é letal. É Uhum. letal. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar para esses dados e ver que isso é uma coisa muito séria. Que não dá pra gente ficar criando tabus, não dá pra gente achar que isso é um estigma, né? Ah, porque não, tem que buscar ajuda sim. Se tiver que tomar remédio, vai tomar remédio. Se tiver que fazer terapia, vai fazer terapia. Isso só vai fazer de você uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Com certeza. E o lance da dificuldade de fazer uma terapia também, que a gente sempre fala aqui, é que para você tomar uma decisão de reconhecer, você tem que ter coragem, cara. É sair da zona de conforto e falar, cara, eu me percebo ruim diante de alguma situação, circunstância, da minha gestão emocional. Cara, eu preciso procurar ajuda. Tem que ter coragem para reconhecer a própria falha e ir atrás de profissional. Sim. Eu percebo que a pandemia, ela acabou descortinando muita coisa também, né? E, Nath, eu acho que foi você que falou, e eu super concordo, eu acho que foi você. Até pouco tempo atrás, a gente estava lidando com com o vírus da Covid. Ah, vamos ter uma pandemia, vamos ter... Eu vou dar a minha opinião, cara, não tenho dados, né? Mas, assim, por percepções, eu acho que a gente está vivendo uma pandemia de ordem emocional por várias questões, Questão de ansiedade, depressão, estilo de vida, cara, o acesso e a demanda tecnológica cada vez maior. E assim, você percebe isso também no comportamento das pessoas. Você pensa assim também ou não? Sim, sim, eu penso sim que e já tem alguns estudos que demonstram isso, né? Uhum. Que hoje a depressão, segundo a ONU, é a doença que mais afasta as pessoas do ambiente de trabalho. Sim, O Brasil é o país mais ansioso da América Latina. sim. E São Paulo, não me lembro se é o primeiro ou a segunda cidade do hemisfério sul com o maior número de pessoas ansiosas. Então, a gente vê isso também passando para o lado da criança, né? Que eu tenho um flerte com a psicologia infanto-juvenil. Uhum. Eu vi um artigo também científico falando que no Brasil o transtorno de ansiedade, a procura por ajuda de criança superou o de adultos. Então, a gente vê muitos estímulos. Então, a criança que está ali o tempo inteiro mexendo no celular. Subir na tela. Na tela. Só que além da tela, a gente vive hoje também numa sociedade onde a criança ela é muito cobrada. Ela vê ali, Uhum. né, as pessoas já... Ai, o que eu vou ser quando crescer? Às vezes você vê a menina de 7, 8 anos já preocupada com o que ela vai ser quando ela crescer. E ela tem que simplesmente brincar.
Então, a sociedade, o ambiente onde a criança está inserida, também isso gera uma ansiedade. E os pais, que às vezes é muito fácil falar, o filho fica só na tela, mas e aí? Para um pouquinho para ficar com a criança? Você tem o seu tempo de qualidade com a criança? A criança vê você o tempo inteiro no celular, o adolescente. O que ele vai fazer? Com certeza. É o exemplo. Modelagem, né? É o exemplo. Então, eu sinto, sim, que as pessoas elas estão muito mais ansiosas. Sinto que as redes sociais, ela gera muito essa questão desse comparativo. Isso é um problema. De você olhar para a vida do outro, parece que a vida do outro é perfeita, o casamento dele é perfeito, tudo na vida dele é perfeito. Os filhos e a minha vida é uma porcaria. Então, eu acho que isso também faz muito mal pra gente. E eu super concordo e falo para as pessoas, faz um detox de vez em quando. Eu faço. Mesmo de rede social? De redes sociais. Então, mesmo eu tendo bastante seguidores, tem período que eu falo, gente, vou ficar aí uns 7 dias sem acessar. Programo as minhas postagens, né? Já deixo programado, porque a gente depende dos algoritmos, a gente que trabalha com isso, tem que manter. E falo, não vou mexer. E parece que me dá uma paz, uma tranquilidade tão grande de não ter que ficar ali vendo o que as pessoas estão me escrevendo, o que as pessoas estão falando. E aí eu falo, simplesmente estou vivendo. Então, a gente precisa também colocar esses limites. A pandemia, ela descortinou muito essa questão da saúde mental. Mas eu acho que, por outro lado, ainda existe muito tabu. Muito tabu ainda. Fez as pessoas procurarem ajuda. Mas, por outro lado, tem uma coisa muito ruim que acabou surgindo no meio dessa pandemia, que são esses tratamentos rápidos. Nem me fala. Né? Você vai ser curado da ansiedade em 3 sessões. Você vai ser curado. Então, assim, tem muito, né? Muitos. E isso é ruim, porque no momento que você tá sofrendo, você paga. Exatamente. Se você tem dinheiro, você Exatamente. paga. Isso pra mim é uma covardia, porque a pessoa ela tá num estado de fragilidade ali, de dependência. E o pessoal pensando só no business do negócio, traz essas ofertas e, cara, não vai trazer solução nenhuma pra ninguém. Estão somente por dinheiro. Que desonestidade tamanha, né, cara? Por isso que eu, hoje nas redes sociais, defendo a psicologia baseada em evidências. E tudo que é baseado em evidências, por quê? Eu me sinto na responsabilidade de falar, olha, existe um estudo, existem evidências baseadas nisso que eu estou falando, no tratamento X que eu estou fazendo. Porque senão fica muito solto. E as pessoas, nós, na verdade, eu falo de nós, seres humanos, a gente quer tudo muito rápido, né? A gente é imediatista. A gente é muito imediatista. Você fala assim, vou fazer uma faculdade 5 anos. 5 anos, nossa, que presencial, meu. Tem online pra ficar comendo pipoca. Podia ser 1 ano, né? Podia ser 1 ano e meio. A gente quer tudo muito rápido. E eu acho que isso é um fator que impacta muito a nossa saúde mental. Muito, muito. A cobrança, a gente achar que você chega em determinada idade, você precisa... Eu tô com 36 anos, aí eu vejo as minhas amigas, né? Muitas já têm filhos. As que não têm filhos... Você recebe essa pressão? Quer dizer, eu sei que você não pega, mas você recebe. Você recebe bastante pressão? Não vai ter filho, não vai ter filho. E às vezes as pessoas falam, mas aí é uma decisão minha e do meu marido, né? Eu falo, tem que estar alinhado. Eu sofria muito com isso, né? Mas também terapia me ajudou. Algo que tem que estar alinhado entre o casal. Lógico. Tem que estar alinhado entre o casal. Mas perdi aqui o fio da meada. Também. Mas eu acho que é muito importante, voltando aqui a falar de saúde mental, né? É muito importante que a gente se priorize, né? Eu acho que outra coisa que muitas vezes acaba afetando a nossa saúde mental é você não se priorizar, é você ficar pensando sempre em agradar o outro, a fazer as coisas pelo outro, né? Principalmente a partir do momento que você casou e teve filho. Eu vejo, assim, pelo meu público, a maioria... Vou falar das mulheres, mas eu sei que isso também acontece com os homens. A maioria do meu público hoje, 90% é mulher. E a maioria tá entre 25 e 45 anos. Então, assim, acaba não se cuidando, acaba olhando... É sempre cuidar do marido, cuidar do filho, cuidar da casa. E, gente, nós temos várias versões de nós mesmos, né? Então, a gente não é... Você não é mãe 24 horas por dia, você não é pai 24 horas por dia. Você precisa de uma horinha sua... Uma horinha pra você investir num projeto que seja seu. Como você tá fazendo aqui agora, um projeto seu. Uma coisa sua, né? Então, é muito importante que a gente tenha isso, porque isso dá um fôlego, né? Propósito. Dá propósitos, porque senão você fica só ali, e aí, como é que fica? Exato. Ô, Nath, surgiu uma dúvida agora aqui.
Eu imagino que pela expressão que você tem... Peraí, só um minutinho. Pessoal, vocês que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram, vocês podem estar acompanhando também pelo YouTube, né? Pelo YouTube você vai ter uma qualidade melhor de áudio, de vídeo. Então já aproveita e entra ali expansivamente podcast, já se inscreve, já compartilha também. É só uma dica. Ô, Nath, você que tem bastante expressão na rede social, tudo, né? Imagino que, pô, psicólogo, pessoas pedindo ajuda que você recebe. Na sua experiência, você trouxe um ponto aqui que a respeito do homem. Por que você acha, ou você já tem uma conclusão assim, que o homem ele tem mais, talvez, dificuldade de talvez expressar ajuda? Deixa eu te falar isso, por quê? Eu tenho um dado que é relacionado a pastores, né? Que 70% de pastores, homens, isso não sou eu que falo, isso está na CEPAL, é um dado trazido pela CEPAL, né, que tem uma relação ali com os pastores. De 70% eles têm depressão e 90% lutam contra isso, né? Isso eu tô falando de um âmbito mais religioso, mas assim, existe um alto percentual com relação aos homens, esse excesso da cobrança social nas costas do homem, pela questão hierárquica do patriarcal, tem que dar conta da demanda, tem que dar conta de tudo, e essa sensação constante de insegurança, isso acaba com o emocional de um homem, né? Mas assim, por que você acha que o homem tem mais, de repente, dificuldade de expor? Você acha que é por conta de machismo, preconceito? Eu acho que é por uma sociedade patriarcal. Quando a gente fala de líder religioso, por exemplo, eu acho assim que... Eu fico, na verdade, muito triste em ver, quando você me traz esses dados, né, de pastores, porque normalmente as pessoas não admitem que o pastor erre. O líder religioso não pode errar. Então, ele tem consciência disso e ele se cobra muito, né? Porque ele precisa ser o marido perfeito, ele precisa ser o pastor perfeito, ele precisa ser o pai perfeito. Lidando com frustrações, lidando com traições, lidando com solidão. Com muitas pessoas problemáticas, O né? tempo todo. O tempo inteiro lidando com pessoas problemáticas. Pessoas que você investe e vira as costas. É o tempo todo o pior cenário que se tem de lidar. Eu acho que é o... Então, eu acho que ele se vê nessa... Porque, assim, o líder religioso, ele não é só é o pastor. É uma figura de... Nossa, depois de Deus, é ele. Tá, mas as pessoas e atrás da figura, e as pessoas não veem. O ser humano as pessoas é assim. Não enxergam. Elas não enxergam que tem um ser humano, que tem emoção, que tem deficiência, que tem limitação, que tem anseios também. E não pode expressar socorro. E todo mundo quer a figura ali me dê alguma coisa, resolve o meu problema, e mesmo assim ele investe e mesmo assim sai criticado. Mas vamos tirar um pouco o foco disso, vamos colocar só pro homem, vamos orar pelos pastores e colocar só pro homem. Eu acredito que a questão do homem seja exatamente nessa questão, né, de você ser aquele que supre, aquele que acolhe, aquele que cuida da família. E falar seria expressar vulnerabilidade? Eu acredito que sim. Eu acredito que seja a expressar... Mas se você for avaliar, desde criança, o menino, ele não pode chorar, porque ele é homem. Para de chorar, menino, você é homem. Você não é homem? Para de chorar. Então, assim, você tem uma criação de sempre reprimir as emoções. É como se reprimir as emoções fosse um sinal de força, só que não é. Porque uma hora pode explodir. E aí, se você é o menino que chora muito... o adolescente que chora muito, aí começam os bullying, as piadas, porque você não pode expressar o seu sentimento. Então, isso também, eu acredito que é algo que quem é pai hoje vai ter que começar a desconstruir. E é triste ver isso, né, de homens não buscarem ajuda, achando que isso é fraqueza, porque não é. Eu acho que se você realmente quer cuidar da sua família, você tem que estar bem. E, Nath, também é algo que eu sempre bato aqui, e acho que cabe o momento a gente falar também, que quando a gente fala, por exemplo, da questão da depressão, cara, quando a gente fala de depressão, não necessariamente tem a ver com a dificuldade que você tem, por exemplo, de fazer gestão com as demandas que você tem no seu dia a dia, com o seu ambiente, com a sua responsabilidade. É muito mais além, é multifatorial, é isso que eu tento colocar na cabeça dos homens. Às vezes, deficiências de vitaminas vão promover comportamentos emocionais, que esses comportamentos emocionais podem cronificar uma depressão. E aí... Poxa, o que está acontecendo comigo? Eu tô desanimado. Cara, às vezes é uma vitamina sua.
Às vezes é uma vitamina D, uma vitamina B, uma ferritina baixa, uma testosterona desregulada, uma tireoide desregulada. Isso tudo promove em você desânimo, cansaço, desestimulação, perda de vontade de viver. E isso casa com a questão da depressão. Então, assim, não se trata de fraqueza, se trata de biologia. São questões biológicas. Primeiramente... Gritei, né? Agora, né? Falei bravo, né? Não, ficou Não, tô bravo não. Não tô bravo não, gente. Eu acho que é importante... E aí vem uma questão, você falando isso, veio algo em mente aqui, né? De você ter também profissionais que consigam entender isso, né? Tem Cara, deixa, por favor, me perdoa por interromper, velho. Me perdoa, mas também assim... Puxa vida, nem entrei, já vou... Não, calma, eu vou falar de boa. Mas assim também, cara, do outro lado da mesa também você vê cada coisa, meu. Então, por exemplo, existe uma demanda, existe uma técnica por trás, mas, pô, aí você vê quem tá atrás da mesa ali também, né, não sabe às vezes defender a ciência, como ela precisa ser defendida, com a ética, com conhecimento contínuo, com maturidade. Então, assim, isso acaba manchando um pouco. Que assim, não vamos ser hipócrita aqui. Não vamos ser hipócrita. Cara, a gente vê umas qualidades de trabalho que, cara, que são absurdas aí, né? Então, que ao invés de melhorar, acaba dificultando. E não é porque o psiquiatra tem muitos seguidores no Instagram, no TikTok, quer dizer que ele seja bom. Não. Com certeza. Não, isso não quer dizer. Então, tem psiquiatras que você passa numa consulta, o cara vai ficar com você 1 hora, vai te perguntar, vai falar várias coisas, sabe? Vai te pedir uma série de exames, porque antes dele ser psiquiatra, ele é médico. Então, o ideal é que ele faça esse pedido de diversas medicações, mas tem alguns que não fazem, mas enfim. Se é comigo, sabe o que eu já peço. Eu tô ficando meio... Eu acho que você vai se identificar. Meu, à medida que a gente vai estudando, a gente vai ficando meio cricão, né? Pelo menos eu. E aí você começa a ver o quê? Fala, mano, qual que é a especialidade desse cara? Aí o cara começa a falar, não, de TDAH. Você já pegou isso já? Tipo assim, é como se fosse o hype. É como se fosse... o que é o hype? O hype é TDAH, o hype é espectro autista. Então, o cara que uma especialidade que não tem nada a ver, que não é o universo do cara, e o cara vai lá e começa a falar com propriedade, né? Querendo construir uma propriedade, cara, que nem é o universo. Não é... Você tá pegando arco? Eu não pegava arco. Não, eu já era crítica, agora eu tô mais crítica ainda. Eu vejo e já falo, ai meu Deus do céu, o que essa pessoa tá falando, né? O que esse médico tá falando? Então, assim, é bom a gente ter esse filtro, saber quem é a pessoa que você tá passando o médico. Eu troquei de médico várias vezes no meu tratamento. Por quê? Eu passava no médico que, assim, era literalmente, eu ia lá pra pegar receita. Só. Ia pra pegar receita. Pra trocar receita. Então, assim, pra mim, aquilo era o normal. Depois, com o tempo, que eu comecei a ver que aquilo não era o normal. Que o médico psiquiatra que tem um comprometimento com o trabalho dele, ele atua de uma forma totalmente diferente. Então, ele vai te questionar várias coisas, ele vai tentar entender o que você tá passando. Enfim, vai fazer contato com o seu psicólogo, porque tem muito psiquiatra que hoje já faz isso e é perfeito. É o match, a sinergia perfeita, o psiquiatra que faz contato com o psicólogo. Eu acho que isso deveria ser obrigatório. Porque os dois conseguem chegar a uma conclusão que muitas vezes o psiquiatra você vai passar com ele 1 vez por mês, 1 vez a cada 2 meses. O psicólogo você tá toda semana, então ele vai ter percepções sobre você, sobre o seu diagnóstico, que o psiquiatra às vezes não vai ter. E aí também entra a importância do psicólogo ter essa formação, né? Ser um cara que se atualiza para ele poder já pegar ali o que tá acontecendo. Esses dias uma pessoa, né, veio colocar uma crítica de, pô, vocês acham que vocês dão conta, né? Falando da questão da psicoterapia, que vocês acham que vocês dão conta de todas as demandas e tal, que vocês conseguem resolver tudo. Foi bem assim, aqueles comentários bem legais, né? Eu falei assim, mas quem disse? Eu falei, muito pelo contrário. Eu falei, a questão da psicologia, ela é multidisciplinar. Existem demandas, inclusive, que você não resolve nem na área da saúde. Eu vou dar um exemplo de um caso prático, né? De uma situação. Uma mulher, por exemplo, imagina uma mulher de quase 50 anos, que tem um filho adolescente, depende do marido, enfim, paga aluguel e tal, e ela faz uns
biquinhos ali para poder se manter. E esse camarada, ele abusa muito fisicamente, emocionalmente dela, e ela já tá com uma idade, tem a questão também, menopausa, enfim, uma série de fatores ali, aquele ambiente bem agressivo com o homem. Não tem ninguém na rede de apoio dela. Ninguém na rede de apoio dela. E como que essa pessoa inicialmente resolve? Como que vai resolver esse problema? Esse problema, às vezes, você resolve de forma jurídica, inicialmente. Então, assim, entrar com um pedido de divórcio ali, pede a separação, pede o alimentos, tira daquele ambiente com respaldo legal, depois, então, inicia uma outra fase para poder lidar com o sofrimento. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? É que a psicologia, ela trabalha de mão dada com várias outras competências e especialidades, desde o direito, fono, psiquiatra e várias outras, não é só a psicologia por si só. Personal trainer, que Personal. o quanto é importante a prática da atividade física, algo que me fez, acho que é importante compartilhar aqui. Esse é um assunto que eu gosto, hein? Que você gosta. Algo que me fez, de fato, algo que me deu aquela virada, sabe, de chave, foi quando eu comecei a fazer atividade física. Porque eu me sentia... não só me sentia, como eu me sinto muito mais viva quando eu pratico atividade física. Uhum. E às vezes, um dia que eu tô mal, que eu não tô legal, eu falo, nossa, eu vou pra academia. Saio de lá, outra pessoa. Eu também. Outra pessoa. Eu então, também. assim, isso é algo que me ajuda muito. E eu fiquei 2 anos sem tomar medicação. E, assim, o que me ajudou muito nesse período a lidar, né, com essas baixas que às vezes eu tinha, era atividade física. Você vai todo dia, Nath? Então, estou tentando, porque eu tive, né, um probleminha aqui no braço, mas costumo ir pelo menos 6 vezes por semana. Uau, 6 vezes você vai? Parabéns, meu. Nossa, é uma regularidade muito, muito boa e atípica. Mas é pra cabeça mesmo que eu vou. Então, eu também, cara. Eu também, eu vou. E quando eu não vou, eu de verdade, assim, eu me sinto zoado. Eu não sou o mesmo. Eu não sou o mesmo. Eu vou pela cabeça mesmo. Pra sair com aquela... Mas vamos lá, vai. Aquela sensação pós-academia. É maravilhosa. Gente, sentir o coração batendo na garganta, assim. E quem acha que pessoas que praticam atividade física não têm depressão, não têm ansiedade, isso é uma grande mentira. Porque a maioria dos meus amigos da academia, inclusive pessoas que estão se preparando para campeonato de bodybuilder, tem a cabecinha, ó, bagunçada, toma várias medicações. Então, a academia é o lugar onde tem muitas pessoas com depressão, ansiedade e diversos transtornos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, a gente precisa falar dos nossos patrocinadores, né? Desse episódio, inclusive. E aproveitando, antes de rodar o vídeo, falando de direito, né? Falando de advocacia, que muitas vezes se faz necessário, dependendo da demanda que existe, ela se faz necessário uma intervenção ali jurídica, um advogado para poder entender uma demanda, para poder ali trazer talvez uma solução jurídica. Eu quero trazer um agradecimento e, se possível, uma indicação para a doutora Regina Cordeiro e Juliana Cordeiro também, que cuidam ali de causas cíveis, previdenciárias, trabalhistas. E eu vou deixar o contato aqui. O contato é 95945-4483. Então, eventualmente, né, querendo ou não, existem situações jurídicas que afetam demais também as nossas emoções. Mas, às vezes, se você depende aí, ou está precisando de um profissional da área jurídica, fica aqui a indicação. Regina Cordeiro e Juliana Cordeiro vão dar conta aí da demanda. Precisar de mais informações, pode me chamar do direct que eu indico para vocês. Tem mais, Du? Tem o nosso patrocinador oficial, vou rodar o videozinho para vocês. Pode passar, Du. Bom, você acabou de ver o vídeo ali da Gate 4. Gate 4 é um salão ali em São Caetano, no Espaço Cerâmica. E a Nath falou de bodybuilder.
Ali a gente vê o Renato Cariani, Júlio Balestrin, todas as celebridades ali, e é onde eu tô tentando ficar menos feio, e eles sim fazem um milagre. Eu era mais feinho, e eles conseguiram fazer um milagre. Então, Gate 4 no Espaço Cerâmica também. Quero deixar aqui meu agradecimento também para Poseidon. Poseidon que cuida de toda a parte de gestão de mídia, tráfego pago. Então, quero dar uma organizada ali. Eu quero deixar gourmetizado, né? Se isso existe, quero deixar gourmetizado o meu Instagram. Procura Poseidon, que eles vão ajudar vocês ali com todas as estratégias de marketing digital também, para poder alavancar o seu negócio na parte digital também. Vamos voltar, Nath. Onde a gente estava? E aqui falei, já sumiu. Aqui memória não existe. Memória não existe. Fraquíssima. Mas tô pensando aqui em algumas coisas. Acho que tem tantas coisas que a gente podia compartilhar aqui, né? Quem não me segue lá nas redes sociais. Como faz pra te achar, Nath? Só me procura no Instagram e no TikTok como @blog Nath Cavalcante. Me procurem lá, que lá a gente consegue conversar. Nath, hoje você tá com quantos seguidores no Instagram? Hoje eu tô com 195 mil. Meu Deus. Eu acho que daqui umas 2 semanas eu vou bater 200k. 200k. E lá no TikTok, eu não sei, acho que tem mais de 30. E você não tem canal no YouTube? Tenho canal no YouTube, que é o Blog Nath Cavalcante também. Tá em todas. Estou em todas. Spotify? Spotify também. Não, o Spotify tá como Nath Terapia. Depois eu vou te passar o link pra gente deixar. Quem me seguir tem o link lá na minha bio do Nath Terapia. Cara, é muito legal, assim, eu sigo, né, a Nath já faz um tempinho, e a forma como ela apresenta o conteúdo dela, viu, até criando personagem ali dos cachorrinhos. Zé Bob. O Zé Bob Pudim. É um barato, cara. Acho que algo legal para compartilhar aqui com você, né, compartilhar com o público, é que essa minha ascensão nas redes sociais me fez enxergar o assunto saúde mental por outro viés. Então, me fez entender que da falta que existe para as pessoas, como é ruim você ter que viver com transtorno mental e você não ter apoio, você não ter acesso ao tratamento. Porque hoje, a gente tem, eu acho que se eu não me engano, mais de 90% dos estados do Brasil não tem CAPS, que seria o local onde poderia ajudar essas pessoas, né, que é um braço do SUS. E até mesmo as UBSs que fariam esse atendimento, né? UPA também faz, né? Também faz, só que assim, é um atendimento ali de... Opa! Assim, você vai tomar um Rivotril se tiver alguma crise, mas não tem um acompanhamento de não tem uma equipe de um psiquiatra e um psicólogo dentro dessas... Faz um paliativo ali... Então, assim, você vê o quanto é triste e o quanto eu recebo, né, de mensagem de pessoas trazendo para mim essa outra visão de um mundo que não é o mundo que eu vivo. Então, de falar, Nath, eu preciso tomar a fluoxetina e não tem aqui no posto da minha cidade. Então, o posto mais próximo é a 500 quilômetros daqui. Sei que é muito mais além, né? O problema é problema de ordem social. Cara. Então, é o que eu falo, a questão de políticas públicas, que Perfeito. Tem coisas que por mais que a gente tente ajudar, né? Então tem seguidores que às vezes me mandam mensagem, pedem ajuda, eu tenho uma rede credenciada, fica a indicação para quem quiser acessar lá. Como que funciona essa rede credenciada, Nath? Então lá eu tenho, eu tenho alguns psicólogos e psiquiatras que você indica. Que eu indico, que são pessoas que eu sei que trabalham de forma correta, de forma certa, correta. Então, lá você tem o acesso do WhatsApp deles, os valores, enfim, a forma como eles vão trabalhar, vocês vão negociar diretamente com eles. Mas é www.natcavalcante.com.br. Perfeito. E algumas vezes acontece de eu pedir ajuda lá para os psiquiatras, né, para os psicólogos, falando, olha, tô com uma demanda assim, me ajuda aqui a atender essa pessoa de forma gratuita, ou por um valor social. Então, a gente tenta suprir. Não tem como suprir de todo mundo. Com certeza. O profissional também precisa ganhar. O profissional precisa ganhar. Mas, assim, e às vezes tem uma outra questão. Eu ajudo o seguidor com essa consulta, mas e a medicação? É verdade. Porque, normalmente, ele pega a medicação. Se ele vai na UBS, no CAPS, ele consegue pegar a medicação gratuita. Se eu der uma medicação, se eu der uma receita para ele que não é do SUS, ele não vai conseguir pegar gratuita, vai ter que trocar. Então, é toda uma questão. E aí, você começa a conversar com as pessoas, e aí você fala, é um problema tão mais... É tão mais profundo
né? E aí você vê que as pessoas, muita gente mora no interior do interior, não sei de onde. E não tem condições. Nath, tem uma depressão tão pesada que eu não consigo trabalhar. Não consigo levantar da cama. Então, assim, é muito difícil, é muito. E, assim, não é um caso, são muitos casos. Então, assim, isso me fez abrir os olhos e me fez ter um pouco mais de consciência de classe e de entender que a gente tá tudo no mesmo barco. Não é, às vezes, porque você tem um convênio que você é mais rico do que o outro. Porque se você perder o emprego, você não tem mais convênio, acabou. Você vai pro SUS. E, assim, você vê... nós que moramos aqui, assim, eu que moro em São Paulo, a gente tá... É São Bernardo, ABC... Você ainda tem um atendimento um pouquinho melhor. Mas quando você vai para regiões de São Paulo mais periféricas, já é outra coisa. Já não tem medicação, já não tem prazo para ser atendido. Então, assim, o CAPS hoje, ele não suporta, ele não consegue suportar, porque tem acho que dois tipos de CAPS. Tem o CAPS que faz o atendimento para pessoas com vícios em drogas e álcool. E tem o outro CAPS que vai cuidar de pessoas com transtornos mentais mais graves, né? Mas CAPS só tem grandes centros, pô. Como é que faz, então, né? Que você tá trazendo, hein? Então, não consegue, por mais que seja, assim, uma coisa, enquanto a pessoa está lá, é eficiente, ele não supre. Ele não supre. Então, assim, pensando o quê? Nós estamos vivendo, como a gente estava falando, uma pandemia de problemas com saúde mental. Onde isso vai parar? A gente precisa que outros CAPs sejam criados, que isso seja expandido, só que assim, não tem. Então eu falo, tem momentos que realmente eu preciso blindar muito o meu emocional, porque eu fico assim me sentindo péssima de ver as pessoas passando assim, um monte de gente pedindo ajuda, várias. Mundo, né? Só que chega um momento que eu falo, eu não tenho como ajudar essas pessoas. Porque, assim, se eu fosse... Eu falei, vou tirar do meu bolso, da minha casa, pra começar a ajudar. Então, eu ajudo e auxilio do jeito que eu posso. Mas, assim, é muito triste, sabe? A gente vê que tantas pessoas passam por isso. E tem muitas mães que me mandam mensagens. Sobre filhos adolescentes. Sobre filhos adolescentes. Olha, eu tenho um público que eu gosto muito, que é o público de policiais. Tenho. Muitos deles vieram por um amigo que eu faço, às vezes, umas colaborações com ele. Então, assim, que eles mandam mensagem. Aí entra naquela questão que a gente estava falando do homem. Porque o cara, ele é polícia. Eu sou policial. E o policial, ele traz a demanda, Nath? Assim, ele traz a demanda? O problema é que eles já querem, né, fazer... De outra forma. Que é logo falar a palavra, né, que eu podia falar, que é logo acabar com tudo. Mas e é algo assim que dentro da própria polícia você vê que existe um preconceito muito grande, porque quando eles são afastados por isso, eles começam a sofrer retaliações dentro da própria corporação. Preconceito, você quer dizer? Preconceito e retaliação mesmo, piada, porque você tá, que história é essa? Tá com depressãozinha? Então, assim, existe um preconceito muito grande entre a própria polícia, dentro da própria polícia. Então, assim, quando eles me escrevem, eu sei que eles estão no limite. Porque se tá me escrevendo é porque tá no limite. No limite, porque eles não falam, né? Eles não falam. Muitas pessoas também me escrevem falando... Eles têm, o policial, ele tem acompanhamento com psicólogo, não tem? Tem, pela própria corporação, tem, mas existe pelo... Eu não sei, tá? Pelo que tem um órgão, não sei, alguma coisa, mas pelo que eles me falam, há uma retaliação e um certo bullying entre eles quando você precisa acionar esse órgão, sabe? Pra pedir ajuda. Ou falar que eu quero mudar de área, enfim. E aí tem aquela questão de se mostrar, eu sou policial, eu sou forte, né? Eu tenho que estar aqui e tal. E não é bem assim, né? Que todo mundo pode sofrer. Mas tem muitas... Outra demanda que também é muito pesado, e é nessas horas eu vejo quanto as pessoas precisam de ajuda. É o tanto de gente que me escreve querendo acabar com tudo. Sério? Muitas. E aí, Nath, assim, só para o pessoal poder entender, normalmente tem uma causa que é mais ou menos padrão, assim, quando você fala, peraí, me conta um pouco mais, assim, o que tá acontecendo? E a pessoa, tipo, é ambiente familiar ou as mais diversas causas, perdi o emprego, quebrei? Não tem, é mais assim... Normalmente as pessoas já chegam falando, não tô suportando mais, né? Então, como assim, você não... Às vezes não tem muito como você entrar nos detalhes. Então, eles só falam, né? Olha, vou fazer tal coisa, quero fazer, vou acabar com tudo. Então, normalmente eu oriento ligar no CVV. Mesmo porque antes Você já ligou?
Não, nunca liguei no CVV. Eu Eu nunca liguei. liguei. Até pra poder testar, porque a gente indica, né? Falei, cara, deixa eu passar a experiência. E assim, é um canal que vai ter uma pessoa... Eu vou falar minha experiência, que eu liguei na semana passada. Eu fui num lugar, falar de uma palestra e tal, sobre o Setembro Amarelo. E ali a gente indicava. Falei, cara, deixa eu ligar pra ver como é que é a experiência, né? Aí liguei, uma moça atendeu, pode falar. Não foi muito boa, sendo franco aqui. Não foi boa a experiência. Aí eu falei assim, olha, como é que funciona e tal? Não, você pode falar. E tipo assim, eu não percebi. E aí, cara, pode ser do voluntário, eu não tô criticando o trabalho do CVV, mas eu tenho o direito de falar como foi a minha experiência. A minha experiência com aquele profissional não foi uma experiência muito legal, né? Eu não senti, não sei se a proposta é trazer o acolhimento, não senti um processo de acolhimento, tipo, pode falar, foi assim, bem objetivo, grosso, assim, até um pouco. Não, pode falar, pode falar. Mas é um canal que às vezes realmente para você a cura ali, ou o momento de que você tá precisando, você realmente quer alguém para poder falar, né? Não era o meu caso, eu liguei mais para ter uma experiência, não era uma Pra necessidade, mas o CVV, eu tenho alguns, assim, o que eu sei sobre o CVV é o que os meus seguidores me falam. uhum, Então, eu sei que tem algumas regiões que, dependendo da região onde você liga, ele direciona você para o CVV daquela região. é, Tem alguma coisa assim. Então, eu tenho seguidores que falam, nossa, Nath, CVV eu liguei, foi maravilhoso. aí, ó, Nossa, se não fosse CVV... Então, assim, que eu não bom, sei como funciona. O que eu pesquisei tem acho que umas 2, 3 semanas, porque o pessoal sempre reclama para mim do CVV. É que o CVV, só no primeiro trimestre, eles atenderam quase 1 milhão de ligações. pô, também é difícil, né? Isso não é nem... Isso é mais do que ligações de call center de banco. Meu Deus. Eles atenderam quase 1 milhão de ligações e... Fora os atendimentos que são feitos pelo chat, né? Porque dá pra você entrar no chat também. E é tudo voluntário. 24 horas por... Não, 24 horas por dia não. Acho que tem um Eu sei período. que alguns são estudantes de psicologia, alguns são até psicólogos, mas assim, pode ser qualquer um, né? Já me chamaram, eu não quero, não quis e não faria. Porque você precisa ter uma bagagem emocional muito grande. Porque você vai ser escalado para trabalhar, para ouvir pessoas falando que querem acabar com a própria vida. Então, assim, eu não tenho emocional para isso. Não tem. Então, quando o CVV me chamou, eu falei, obrigada, não quero. Uhum, Pode ser que em algum momento eu mude de ideia, mas agora eu não tenho emocional para isso. Porque eu já tenho que lidar com isso com os meus seguidores no dia a dia. é verdade. Então, eu falo, para mim, isso Já tem a sua demanda, né? já é pesado eu ter que lidar com isso. Então, além do mais, tem pessoas que me mandam fotos de pulso cortado, de pescoço cortado. E eu falo, gente, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. Vocês vão me matar do coração. Mas eu sei que as pessoas fazem isso porque às vezes é uma coisa que quer... Chamou uma atenção. Ou demanda que às vezes aparece de pessoas, familiares que me mandam mensagem falando, olha, a minha filha te segue, tentou fazer algo contra si, tá internada, tá na UTI. Então, assim, eu recebo, ou falo, ó, Natália, tô aqui no hospital, internada, tentei fazer tal coisa comigo, e aí tira selfie lá no hospital, manda foto do braço, do cortado. Então, assim, já é uma coisa pesada, mas tudo isso que me faz entender? A sociedade está doente. É justamente o que a gente falou na questão da pandemia, né? A sociedade está doente e não dá pra gente dizer que isso não tá acontecendo. Não dá pra dizer que, ai, vou tomar um chá de não sei o quê e eu vou ficar bem. Em 2 sessões de sei lá o quê, eu vou ficar curado. Não, não vai. A gente precisa de ajuda. Uhum. Então, é realmente entender que a sociedade está doente e que a gente precisa buscar ajuda. Quem pode, né? Porque tem a questão, como a gente estava falando, dos que não podem. É. Aí é mais difícil. Ô, Nath, quero trazer um ponto aqui que foi muito legal, né? A gente teve a oportunidade, inclusive um abraço, se estiver assistindo, assistir a gente depois, para Camila, que é proprietária da TEM Academias. E algo que você falou, né? Por exemplo, a questão do esporte. Cara, o esporte, ele é... O esporte em si, né? Não necessariamente academia, mas, cara, se colocar em movimento, andar de bike, correr na rua, nadar, surfar, que te dá prazer e mexe teu corpo e produz as substâncias que precisa. Mas, assim, tive a oportunidade de conversar com a Camila, que é proprietária da TEM, com o Gustavo, que é educador físico e nutricionista. Mano, vamos lá. Ah, tudo bem, você tem que ir pra academia, mas
pra você, são barreiras difíceis a ser Sim. quebradas ali, né? Até comentei aqui, no começo, cara, você não sabe treinar. Se você pega principalmente a academia de rede, você não vai ter aquele acompanhamento que você precisa, você não sabe se está fazendo certo ou errado. São questões que você está introduzindo na sua rotina pra fazer força, pra sair de lá e falar, caramba, meu, pra ficar assim, tipo, seu corpo doendo, resultado que não vem. Então, assim, hoje, você e eu, nós temos uma rotina, mas nós já passamos por esse primeiro estágio que é horrível. Um ambiente que você chega lá, pô, todo mundo, toda a panela, o pessoal tudo já fala, caramba, já num resultado que você tá distante, querendo ou não, almeja. Cara, todo mundo treinando certo, falando, meu, será que eu tô fazendo certo isso aqui? E, cara, posso treinar com você? Não, peraí. Meu, é hostil. Ambiente de academia, ele é hostil. E você que vai iniciar uma academia, saiba disso. Você vai ter que quebrar esse ambiente hostil. Não se preocupa com os outros. Vai lá e faz o seu. Faz o seu, mas não pense em nada agora. E um lance que eu tava alinhando com a Camila, porque as pessoas desistem, né? Eu acho que é muito difícil. Eu acho que é mais difícil, tanto eu quanto você desistir, porque além da gente fazer disso um estilo de vida, a gente entende a importância que isso traz para nossa saúde mental. Quando uma pessoa sabe, fala, cara, tipo, se vier uma estética, pô, tô no lucro, tipo, é o bônus. Mas, cara, eu sei que mais do que a estética, é aquela sensação de bem-estar, de poder me sentir bem para esse dia, para minha noite de sono e pro dia seguinte, né? E aí as pessoas acabam desistindo por desalinhamento de expectativa. Ou seja, cara, eu quero ficar sarado, eu quero ficar bombado, não sei o quê. E a coisa não é bem assim, cara. Até você pegar, por exemplo, um corpo que às vezes você almeja, às vezes você não tem nem genética para isso, ponto. Né? E, cara, é um processo que vai exigir muita renúncia, constância, não é rápido, é longo. E aí você se depara com essa frustração lá na frente e acaba se decepcionando. Então, assim, só pra... Eu fui prolixo, né, agora... Não, pra pessoa ir pra academia, dá um conselho pra ela, que ela vai ter que quebrar essas barreiras que realmente não é fácil, mas que lá na frente vai fazer. E as pessoas me perguntam muito isso. Nath, como é que você vai? Como é que você... Não pensa, vai. Exatamente. Se Não pensar, pensa, vai. Eu comecei a ir pra academia porque eu fiz cirurgia bariátrica. Então, eu sabia que eu teria que ir. Não tinha outra opção a não ser ir pra academia. E realmente é um ambiente hostil, porque eu chegava lá, aí eu via todo mundo, eu falava, nossa, todo mundo aqui com shape, todo mundo aqui de cara fechada, de fone de ouvido. E tipo, aquela cara de sei que eu tô bem com o meu corpo. Exatamente. Sei que eu tô bem com o meu corpo. Só que era o que tava na minha cabeça. Depois você vê que não é nada disso que tá passando na cabeça deles. Mas pra gente, e aí eu colocava meu fone de ouvido ali, fazia o treininho, olhava no YouTube, né? Porque você vai pra academia de rede, você não sabe nem como fazer, não tem postura nem nada. E eu fiquei 1 ano e pouco desse jeito. Assim, não falava com ninguém, né? Começava ali, aí contratei uma personal pra me ajudar em algumas coisas e tal. Quando eu comecei a me abrir, né? Pra falar ali com as pessoas, você começa a ver que todo mundo toma um remedinho. Todo mundo toma um produtinho. Todo mundo toma um Rivotril, todo mundo toma um sertralina. Então, você começa a ver que as pessoas, na verdade... porque estão, na verdade, simplesmente porque estão focadas, né? Mas você vê que, na verdade, as pessoas ali também... Muitas vão pela saúde mental, porque hoje a maioria dos meus amigos, as minhas amigas da academia, falam, Nath, eu venho aqui, não é pelo shape, é porque se eu não vier, eu enlouqueço. Cara, mas o shape ele ajuda na saúde mental também. Ajuda. Pô, você poder colocar, tô bem com uma camiseta, tô bem... Ajuda, mas numa escala bem menor, ajuda, né? Mas assim, eu vejo, por exemplo, eu achava muito que quando eu emagrecesse, você ia ficar, nossa, quem é magro, quem tem o shape, você tem a sua autoestima. E não, você começa a conversar com o pessoal, a pessoa com um shape bonito e a pessoa tem uma baixa autoestima. Toda bugada. Então, assim, isso não quer dizer nada. A importância da terapia. Né? Exato. Tem que fazer terapia. Nath, falando de terapia, esse é um assunto muito da hora, né? Até porque tá bem quente com a gente com o curso, né? Quando a gente fala, psicoterapia, beleza. Então tá bom, Rodolfo e Nath, vocês tiraram muitos fantasmas da minha cabeça, quero procurar um psicólogo. O que eles têm que entender? Eu vou dar minha opinião, você dá a sua, de um psicólogo. Quando a gente fala de psicólogo ou de psicanalista, cara, existem muitas linhas de abordagem. Eu vou dar minha opinião. Eu entendo que algumas linhas de abordagem, elas podem fazer sentido para você, dependendo, talvez, da demanda e do momento que você tenha. Então, isso é muito... Quando você falou que, cara, tem que dar liga ali
com o profissional também. Além da liga que tem que dar com o profissional, tem que saber qual é a linha, a concepção teórica que ele tem, qual é a linha de abordagem. Explica melhor isso, Rodolfo, de linha de abordagem. Existem linhas de abordagem que elas focam no seu subconsciente. Existem linhas de abordagem que acreditam que nem existe subconsciente, que foca no seu comportamento. Existem linhas de abordagem que foca no momento presente. Então, assim, vai muito isso. O que eu recomendo, eu vou querer ouvir da Nath, isso que tem muito mais propriedade. Eu sou estagiário perto dela. Mas o que eu recomendo? Você, de repente, conhecer uma pessoa que passou, essa pessoa que talvez você tenha uma relação de confiança com ela, e talvez você identificou uma mudança de comportamento, pede para ela falar. Cara, o que você tá vendo do seu profissional? O que você enxerga do seu profissional? E faz um teste. Mas não pegue como tudo naquela primeira sessão. Experimente a psicoterapia através daquele profissional, entendendo qual é a concepção da abordagem dele e experimente outros. Vai chegar uma hora que você pode se identificar com um, fazer sentido. Tem uma amiga minha que, inclusive, ela veio aqui, a Gleice, se estiver vendo ou ver depois, um beijo pra você, Gleice, que ela fez com várias outras, com TCC, enfim, e o que casou pra ela foi uma psicanalista, que é uma psicanalista que não é formada ainda em psicologia, é só psicanalista. E, cara, ela voou, destravou. Então, você pensa assim como eu ou não? Sim, eu acredito sim que depende muito do momento que a pessoa está vivendo. Né? Eu fiquei durante acho que uns 4 anos com a psicóloga da abordagem TCC. Uhum. Agora o meu outro psicólogo, ele é da logoterapia, acho que é logoterapia, uma abordagem totalmente diferente. Para mim, assim, tá fazendo muito sentido estar com ele, né? Por ele me acolher. Talvez em outro momento não fosse. Uhum. No momento em que eu estava em crises muito pesadas, a teoria cognitivo-comportamental foi muito importante porque a TCC trabalha muito com as ativações comportamentais. Perfeito. Então, quando você é muito depressivo, você precisa dessas ativações comportamentais. Uhum. Então, fazer pequenos combinados. Então, eu combinava com a minha psicóloga, por exemplo, não queria levantar da cama. E aí, ela combinava comigo. Você vai essa semana, 2 vezes por semana, até a esquina da sua casa. Ok? Ok. Na semana que vem, você vai andar 2 quarteirões. Da esquina da sua casa até o outro quarteirão. Então, assim, essas pequenas metas, essas pequenas ativações comportamentais, para mim, foram extremamente importantes. Porque é como se aquilo fosse me dando um fôlego novo de vida, sabe? Entendendo que eu podia. Então, no momento que eu queria ficar deitadinha ali, escondida debaixo da coberta, eu ia lá, andava 2 quarteirões perto da minha casa, tomava aquele sol, já me dava uma sensação boa, aí eu falava, acho que vou tomar um sorvete, vou tomar uma água de coco. Então, tudo essas ativações comportamentais, para mim, e no meu quadro depressivo, fez muito sentido. Você chegou a ficar de cama, Nath? Não queria levantar da cama. Sério? Não queria levantar da cama, não queria fazer nada, assim. O que eu fazia, eu ia no piloto automático. Então, eu lembro que quando teve um período que eu ia trabalhar, que se você me perguntasse como você chegou no trabalho, eu não lembrava. Eu não lembrava como eu tinha chegado no trabalho, eu não lembrava nem o que eu tinha feito no trabalho, não lembrava como eu tinha voltado para casa. Parecia assim, que, literalmente, eu tinha acionado ali o piloto automático. Sabe? Assim, ficava totalmente... E aí, eu falo também de como é ruim você... Quando o psicólogo não trabalha com o psiquiatra, né? Porque a minha psicóloga tinha essas percepções, só que ela não tinha contato do profissional que passava comigo. Então, ela não tinha muito o que fazer. Então, às vezes, um ajuste de medicação, uma retirada, algo assim, faria uma total diferença. Entendi. Então, eu acho assim, a minha opinião, né? Se você vai iniciar um tratamento com psiquiatra, de preferência que dê essa abertura para fazer contato com o psicólogo e vice-versa. Porque isso é muito importante. Eles têm que andar de mãos dadas, eu penso. Tem que andar de mãos dadas. Então, o psiquiatra tem que se organizar na agenda dele, assim como o psicólogo, para poder conversar e discutir, né? Ali, um passa o relatório para o outro, alguma coisa assim. Entendi. Pelo bem do paciente. E, Nath, a minha professora, você falou de algo aqui, a minha professora da pós, a primeira coisa que ela num caso, na aula, né? Que ela trouxe, todas as vezes que ela vai iniciar um processo de anamnese ali, de entrevista com o paciente, no caso, a primeira coisa que ela pergunta é sobre a rede de apoio. Né? Assim, quão importante é você ter uma rede de apoio? Rede de apoio, pessoal, não necessariamente é parente.
né? Às vezes pode ser amigo, pode ser amigo até de trabalho. São pessoas ali que você enxerga que de alguma maneira você pode contar com elas, que elas vão conseguir de alguma maneira te compreender. Mas é muito importante a pessoa ela não carregar esse sentimento de isolamento, de se fechar, de ela realmente ter com quem inicialmente ela se abrir para poder talvez aí ser encaminhada, buscar um profissional. É isso? Com certeza. E algo que eu acho muito importante você. Eu sei que tem as dificuldades quando a gente tem depressão, é difícil você planejar, é difícil. Eu digo por isso que, apesar de estar me tratando, a minha energia é muito limitada para fazer as coisas. Uhum. Às vezes eu quero fazer 1 milhão de coisas, eu tenho um monte de coisa aqui no celular, de planos, de projetos, mas eu não tenho energia para fazer. Não tenho energia para fazer. Então, assim, tem que ser tudo uma coisa de cada vez. Então, é esse projeto, aí quando terminar esse projeto, é outro projeto. Não tem energia. Então, é importante que algo que para mim faz muito sentido, é você encontrar um propósito para você. Um propósito que eu digo no sentido de, por exemplo, né, eu vejo muitos psicólogos, psiquiatras falando para as pessoas se envolverem com trabalho social, né? Mas Depende. não é para competir, não é para competidor. É porque quando você doa, quando você faz algo para alguém, você transforma aquilo que você está sentindo em algo positivo. Então, você ter não vou dizer que é uma missão, mas você ter algo para onde olhar. Um sentido maior de vida. Um sentido maior, e isso faz muita diferença na nossa vida. Eu falo, para mim, hoje, qual que é o meu propósito? É poder ajudar as pessoas, né? Incentivar as pessoas a buscarem ajuda, né? Desmistificar isso, quebrar esses tabus. Então, é por isso que eu faço aquilo que eu faço. Se eu tô aqui, faço uma coisa ou outra, é dessa forma. E é muito importante que as pessoas se envolvam e se engajem com causas. Seja ela qual for. Ô, Nath, eu vou tocar num ponto talvez aqui. Eu junto com você, né, a gente desfruta do benefício do esporte para uma demanda, para uma dificuldade, o processo de psicoterapia, mas assim, a minha filosofia, a minha forma de enxergar isso, até porque eu vivo isso, eu acho muito importante também, outros profissionais também acham importante a questão da espiritualidade, né? Sim, fé. Quando eu falo da fé, quando eu falo isso, eu não tô falando da questão só da eclésia, da religiosidade, dos usos, dos costumes, mas é óbvio que em lugares assim é que você se envolve, conhece pessoas e através daquilo lá você conhece também a base, talvez, da sua fé, que te dá acesso ali a Jesus, em conhecer e tal, para quem é cristão, né? Para quem tá ouvindo que é cristão e pode ter outros que não sejam também. Mas assim, para mim, é um pilar também muito fundamental, porque também traz esse senso de propósito, essa transferência de perspectiva, de saber que, dependendo da base de fé, que você está numa condição de transitoriedade aqui, de que é passageiro, enfim, são ensinamentos, são perspectivas e às vezes até experiências também que transcendem um pouco a gente, né? No sentido de acreditar em algo maior, de entregar o controle sobre algo maior. Você pensa assim também com relação à questão da espiritualidade? Sim, eu acredito mesmo, porque assim, quando você tá... É importante separar. É importante separar, mas eu acho que espiritualidade de religiosidade. Sim. Eu acho muito importante. Eu vou poder falar. Deixa eu falar. Você faz uma pergunta pra mim, Rodolfo. Separe espiritualidade de religiosidade. Vai. Então vamos lá. Depois. Não, mas responde a sua primeiro. Eu acho que... também acho que posso falar sobre minha experiência, né? Com relação à fé. Existem momentos que mesmo você fazendo terapia, mesmo você tomando a medicação, às vezes você não vai ficar bem. E você ter um farol no meio dessa escuridão, no meio da tempestade, é extremamente importante. E é aí que eu vejo a importância de você ter uma fé. Porque assim, o que vai ser o seu farol no meio de uma tempestade? Se você tá ali, eu tô ali, tô dentro do barco, tô protegido, né? Mas, e aí, o que eu faço? Qual é o farol? Pra onde eu vou? Então, muitas vezes, o farol vai ser Deus, vai ser sua religião. Então, assim, eu acho realmente importante. E pra mim, isso por mais que hoje eu não esteja atrelada a nenhuma igreja, a nenhuma religião, eu acredito plenamente em Deus, em Jesus Cristo. E nos meus momentos realmente que eu não estou bem, que eu falo, né?
Nossa, quando tudo isso vai acabar? Quando você fala, né? Quando que eu vou sair dessa tempestade? É você olhar mesmo e falar, o meu farol ali é Deus e saber que eu tenho que olhar para aquilo. Que legal, Que eu tô fazendo aquilo que eu sei que eu preciso fazer, que legal. que eu tô cuidando de mim, né? Mas que ele que tá aqui, é pra ele que eu tenho que olhar. Então, eu acho realmente extremamente importante. Que legal. Extremamente importante. Eu acho que a questão da espiritualidade em si, né, da fé, ela realmente é importante, né, que é diferente da questão, muitas vezes, da religiosidade, né, que é daquele peso, muitas vezes, né, que Jesus, ele contestava ali, com relação aos fariseus, com relação aos religiosos da época, em se preocupar só com uma aparência externa, né, e um interno todo ruim. E Jesus, ele sempre olha realmente para o nosso coração. Para mim é muito importante, para mim é fundamental, e a neurociência também fundamenta, né, que segundo estudos aí, que a questão da meditação, da oração no caso, né, ela tem ali a sensação de dependência de Deus, e no momento de conversa com ele, né, aquele desnudar da nossa alma, e entregar diante de Deus uma demanda que está lá no nosso mais íntimo, acaba sofrendo também alguns efeitos. Tem testes também de experiências que aconteceram de pessoas que oraram. Olha que legal isso. Que oraram. Existem duas pessoas que estavam, um em cada sala, né? E levantaram 2 grupos. E um grupo orava muito por uma pessoa só e teve um impacto. Então, assim, existe, inclusive, comprovação, né, da neurociência à questão da fé, né? Tem uma... Eu tô lembrando agora de um vídeo que eu vi do professor Daniel Gontijo, que ele é doutor em neurociências e psicologia da religião. Né? Até aproveitar e mandar um beijo. Professor Daniel Gontijo e Nath Gontijo, beijos. Adoro eles. E o professor Daniel postou um vídeo falando que as pessoas as pessoas evangélicas, os cristãos, enfim, eles têm uma tendência menor a ter depressão e ansiedade. Mas, quando a gente pega esse número e compara com pessoas que já têm, não quer dizer também que, por exemplo, ele vai ter menos sintomas, entendeu? Entendi. Mas que existe, sim, já estudos que comprovam. Uhum. Agora, imagine, o professor Daniel Gontijo é um ateu. Uhum. E ele chegou aí a essa conclusão nas pesquisas dele, né? De que as pessoas que frequentam, enfim, religião, tendem... A possibilidade de ela ter depressão é menor do que uma pessoa que não tem nenhuma fé. E o que é legal também é que, assim, a psicologia em si, a proposta, né, cara, tem toda uma questão social que a gente até aprende na faculdade. Cara, tudo que você está recebendo, você tem que devolver para a sociedade. Tudo que você recebe, você devolve para a sociedade. Tranquilo, a gente entende isso. Né, que, assim, existe uma função social, realmente, diante dessas demandas que a gente tem, né, de trazer ali, ajudar a pessoa a resgatar a autonomia dela, aliviar o sofrimento dela, respeitando a individualidade biológica, a subjetividade do indivíduo e tal, beleza, entendemos isso. Mas, assim, a gente não pode descartar o papel, e eu vou falar da religião, não vou falar da espiritualidade, tá? O papel da religião na sociedade. Eu vou falar por causa disso, né? Faz um tempo que eu sou um cristão, que eu faço esse tipo de trabalho. E assim, mas centenas de famílias que entram para uma religião com os mais diferentes quadros de problema, cara, de ordem mental, psicológica, familiar também, e que passam por isso. E a religião a gente não pode descartar aqui, tá? A religião, ela também desempenha um trabalho fundamental na sociedade que muitas vezes a psicologia não consegue alcançar. Então, assim, falar que a psicologia ela devolve autonomia, ok, mas a religião ela também devolve autonomia e ela é uma extensão do Estado, na minha opinião. E eu falo isso porque eu vejo isso diariamente, eu estou envolvido nesse contexto e eu vejo essa ressocialização, essa reestruturação, essa retomada de identidade, essa retomada de autonomia através de pessoas que se encontram nisso, que também existem pessoas que se encontram também no esporte, também pessoas que também se encontram também na psicoterapia. Então, assim, a gente não pode descartar e ver com certo preconceito essa questão também, né? Eu acho que é importante a gente falar isso, sabe, Nath? Por quê? Porque a psicologia, ela tem como uma proposta o acolhimento, cara.
Ela tem um propósito de acolhimento. Independente de que eu concordo ou não concordo, ou não, você pode até, de repente, falar, cara, esse caso, essa demanda, não me identifico, não me sinto legal, indicar. Mas o papel do psicólogo é trazer o acolhimento. E da religião, eu entendo que tem da espiritualidade também. Sim, eu acho que a religião, ela supre as falhas nessas questões que o Estado deveria cumprir, né? Uhum. Ela faz aquilo que Perfeito. o Estado deveria Perfeito. cumprir, porque a gente vê o quanto as religiões, as igrejas, né, os E centros... o trabalho de clínica, que muitas clínicas religiosas fazem, cristãs fazem, é excepcional. Sim, pô. ou a gente vê mesmo até quando você vê a centro espírita também, o quanto eles fazem trabalhos sociais com as pessoas, né, de levar comida, de acolher, de tentar entender, de ressocializar, é suprindo algo que o governo deveria fazer. As políticas públicas que não existem e que deveriam existir, e aí a igreja vem, né, as religiões fazer isso. É isso aí. Cara, adorei. Ô, produção, deu mais de 1 hora já? Quanto tempo deu aí, produção? 1h15. 1h15. Opa, Estourou, mas 1h15. passou rápido, né? Passou rápido. Meu, quero agradecer. Foi muito bom esse bate-papo. Enriquecedor. Eu tenho certeza que o nosso público gostou muito. Aprendi mais. Meu, como eu agradeço. Como eu agradeço as pessoas que sentam aí, de poder aprender com vocês. Hoje aprendi muito também com você. Foi sensacional. Tenho certeza que o pessoal vai pedir de novo. Você viria de novo, Nath? Aceitaria? Viria, claro. Obrigado aí, viu, Nath? Obrigado por ter Obrigada, vindo. Obrigado. obrigada. Deixa mais uma vez para quem de repente entrou no final aí, quiser te acompanhar nas redes sociais, onde pode te encontrar. Me acompanhe nas redes sociais, @blog Nath Cavalcante. E vou ficar muito feliz de poder bater um papo com vocês por lá e dividir um pouquinho da minha jornada nessa luta contra a depressão e a ansiedade. E para seguir esse canal, como que chama esse Sigam canal? esse canal expansivamente. Sigam o canal, se inscrevam, acione o sininho. E tem muita coisa boa por aqui. É isso. Obrigado, Nath. Obrigado para vocês que ficaram com a gente até aqui. E até a próxima.